Reestruturar, recuperar, ajustar. Foram verbos bastante utilizados pelo governo de Minas nos últimos anos, na gestão do governador Romeu Zema, para o chamado ajuste fiscal. Saúde, educação, segurança são pastas que pedem ajustes. A regularização dos salários dos servidores de Minas é algo comemorado pelo governo. Em evento realizado pelo Grupo Viver Brasil, Gustavo César Oliveira e Paulo César Oliveira conversaram com o secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais, Gustavo Barbosa. Ele comentou justamente sobre a questão dos salários pagos em dia e a influência na economia como um todo. Muitas vezes as pessoas entendem que um ajuste fiscal, né? O que é um ajuste fiscal? Você tentar corrigir os seus gastos de acordo com as suas receitas. É básico, né? Você faz isso na sua vida privada e não é diferente na gestão pública, né? Você tem que gastar somente aquilo que você arrecada. Você não pode gastar mais do que isso. Bom, então o ajuste fiscal ele tem como objetivo fazer com que o Estado preste os serviços adequados, ou seja, não tem como fazer uma boa saúde, fazer uma boa educação, fazer uma boa segurança, se você não tiver recursos para suprir as necessidades do Estado, entre elas essas três áreas que eu coloquei. Não só elas, cultura, turismo, né, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, tudo isso só é possível a partir do momento que você tem uma capacidade de Estado fornecer insumos para que isso aconteça. Não tem outra forma, né? Então, o Estado tem essa obrigação. Mas, para ele fazer isso, ele tem que ter recursos. Ele não pode gastar mais do que ele arrecada. E o que vinha acontecendo com o Estado de Minas Gerais há alguns anos é exatamente isso. O Estado estava gastando mais do que arrecadava. E isso trouxe consequências. Você colocou um dos pontos, os salários do servidor em dia, né? Isso pode parecer que não influencia a economia, mas influencia muito. Nós temos hoje, tínhamos 618, 620 mil servidores ativos, inativos e pensionistas que não recebiam em dia, né? Estavam com seu salário parcelado, isso tinha mais de 5 anos, que não recebiam em dia. Começaram a ter uma previsibilidade desde 2019, e agora, em agosto de 2021, o Estado começou a pagar até o 5º dia útil. Isso quer dizer que o servidor, além de ter a previsibilidade de receber em dia o valor total do seu salário. Para a gente ter uma ideia, só no município de Belo Horizonte, essa situação permitiu que, antes do Dia dos Pais, né, fosse injetado na economia, em Belo Horizonte, quase R$1 bilhão. Então, isso faz com que se movimente a economia, haja consumo, as pessoas começam a gastar. Né? Por quê? Porque sabem que vão receber esse mês, vão receber o mês que vem. Eu estou dando um dos exemplos em que o ajuste fiscal ele foi importante para que você conseguisse pagar o salário em dia. Entre outras coisas, no Estado gravitam milhares de empresas. Milhares de empresas. Esse é um outro ponto importante. A partir do momento que você consegue ter recursos suficientes para pagar essas empresas que gravitam no que sentido? Prestam serviço de mão de obra terceirizada, vendem para o Estado, empresas de TI, enfim, prestadores de serviço para o Estado, que gravitam, né, no Estado. A partir do momento que o Estado tem capacidade de pagar, o que não estava acontecendo, isso quer dizer que o Estado antigamente contratava e não tinha dinheiro para pagar a prestação de serviço. Nesse caso, agora está acontecendo, ou seja, você está pagando as empresas, isso faz com que ela não demita, pelo contrário, que ela contrate e que você joga mais dinheiro na economia. Então, o que eu queria colocar de uma forma bastante clara, e como eu coloquei no artigo que eu escrevi, o ajuste fiscal ele não é o fim em si mesmo. Na realidade, ele é um meio para que o Estado atinja seus objetivos, que é segurança, educação, né, saúde, né, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Isso tudo o Estado só pode fazer a partir do momento que ele tem recursos, que ele tem capacidade financeira e operacional de fazer. E é isso que a gente vem buscando desde 2019, trazer o Estado, fazer com que o Estado consiga
Primeiro, ajustar as contas, não é fácil, isso é difícil, né? Nós estamos fazendo isso há quase 3 anos, já estamos atingindo alguns objetivos, é duro, às vezes somos incompreendidos, as pessoas acham que a gente faz isso por uma maldade, o que quer que seja. Não, já estamos colhendo resultado em cima de uma política aplicada pelo governador Zema de ajustar as contas para que o Estado seja eficiente e consiga prestar o melhor serviço para a sociedade mineira. Era isso que eu queria inicialmente colocar para os nossos telespectadores. Obrigado. Meu caro Gustavo, eu te agradeço pela introdução na sua fala. Realmente essa questão aí do funcionalismo é fundamental. Você falou aí um número, vou perguntar ele novamente. Você falou 600 mil pessoas do funcionalismo, é isso? Exatamente. O Estado de Minas tem, entre servidores ativos e inativos e pensionistas, perto de 630 mil servidores, 635 mil. Desses, algo como 600 mil não estavam recebendo em dia porque eram do Poder Executivo. Então, essas pessoas, a partir de agosto de 2021, começam a receber integralmente até o 5º dia. Em Minas Gerais, o que aconteceu nesses últimos 18, 20 meses aí, de março de 2020 para cá? Quais foram as principais mudanças e se tem cheiro, de fato, de transformações efetivas no que diz respeito às riquezas do Estado? E aí, eu te peço para você falar um pouco sobre essas questões, se tiveram mudanças com a inovação, com a tecnologia, os fluxos financeiros realmente mudaram as suas portas de chegada e de saída? Bom, primeiro vamos colocar em 2 etapas a sua pergunta, né? A primeira é sobre a ótica de impacto da pandemia no Estado de Minas Gerais. Nós tivemos uma queda de arrecadação tributária na casa de 3 bilhões de reais, ela foi suprida pelo repasse feito pela União. Então, sobre a ótica de receita e despesa, o Estado até que não teve muita oneração. Mas ele teve outras questões no ano passado importantes que são relevantes a gente colocar. Primeiro, alto investimento na saúde. O Estado teve como necessidade, obviamente, em função do quadro pandêmico que existia, uma necessidade de investimento em saúde de forma mais abrupta, uma necessidade de contingenciamento das despesas. O Estado contingenciou suas despesas exatamente pela frustração de receita tributária, então ele teve que trabalhar isso. E aí, como você falou, houve uma mudança um pouco da matriz de consumo, né? Eu vou dar um exemplo. Você perguntou o que mudou, né? O Estado de Minas está cada vez mais atraindo o e-commerce. Hoje somos responsáveis por mais de 30% do e-commerce do país, né? Ou seja, Minas tem feito uma atração dessas grandes, Mercado Livre, entre outras, né? B2B, outras empresas que têm o e-commerce como forte, e em Minas houve uma atração forte desses investimentos. Então, hoje nós estamos tendo cada vez mais reflexo na geração de emprego. A região de Extrema, perto de São Paulo, hoje está super demandante de mão de obra. Quer dizer, você tem investimentos ali brutais. Isso tem muito a ver da mudança de comportamento do consumidor, que hoje trabalha mais, como você colocou, buscando entregas rápidas, buscando acesso fácil pela internet para o seu consumo. Então, isso hoje nós temos um direcionamento maior, mas também tem situações, importante colocar aqui, que este ano também, sob a ótica de arrecadação, né, arrecadação tributária, o Estado tem tido uma melhora de arrecadação significativa esse ano, mais de 28%, frente ao previsto na lei orçamentária, muito em função do aumento de combustíveis, né? A gente tem que lembrar que o combustível aumentou na bomba mais de 40% esse ano, em função de uma política de preços da Petrobras, que repassa todas as majorações do preço da commodity, no caso, o barril de petróleo, além da variação cambial. Isso trouxe, por consequência, a base onde se lança o ICMS foi alterada para cima, então você teve um incremento de arrecadação e, nesse caso, o Estado teve uma melhora de arrecadação muito em função deste aumento de combustíveis, que é
entre os dois. Energia e combustível são das duas maiores fontes de arrecadação tributária do Estado. Então, isso teve impacto quer dizer, o Estado, neste caso, dos motivos de melhora do equacionamento dos passivos existentes no Estado foi também essa melhora de arrecadação em 2021. Secretário, tudo bem, secretário? A gente sabe... Como vai, senhor Paulo? Tudo bem, secretário. Com a liderança do Romeu Zema, a gente sabe que você está fazendo um belo trabalho à frente da Secretaria da Fazenda. Eu queria saber como é que anda a aprovação do Plano de Recuperação Fiscal, que me parece estar na Assembleia. E, se não for isso, o Estado vai ter dificuldades, não é verdade? Paulo, muito obrigado pela pergunta. Hoje mesmo estive lá de manhã, né, no Assembleia Fiscaliza, apresentando o que a Secretaria de Fazenda fez nos últimos meses. E essa sua pergunta é importantíssima, porque é o seguinte, o Estado tem hoje um endividamento, ele é um Estado super endividado, beira aos 150 bilhões de reais de endividamento. Né? Esse endividamento tem que ser pago, né? A nosso ver, é uma obrigação do Estado, ele tem que ser pago, e não vem sendo pago desde 2018, em função de liminares na Justiça. Hoje, o Estado tem, de pendurado em liminares, mais de 30 bilhões de reais que deveriam ser pagos ao longo desses 3 últimos anos e não foram pagos em função dessa liminar. O entendimento do governador, nosso aqui técnico, o entendimento técnico, é que o regime de recuperação fiscal vai atacar essa situação, ou seja, o Estado, através deste plano de recuperação fiscal, vai recomeçar a pagar este endividamento de forma paulatina. Né? Como é que funcionaria isso? No primeiro ano, ele não pagaria nem um pouco, nada de dívida. A partir do segundo ano, começa a pagar na razão de 11,11% ao ano. Então, no segundo ano, 11,11%. No terceiro ano, 22,22%. No quarto ano, 33,33%. E assim sucessivamente. E por que isso é relevante para o Estado? Porque esse é o prazo que ele precisa para se reequilibrar orçamentário e financeiramente e conseguir fazer o pagamento da dívida para que ele tenha lá no futuro capacidade de fazer as suas obrigações como Estado e quitar a sua dívida. A gente não enxerga outra forma que não o regime de recuperação fiscal. A gente, inclusive, hoje colocou na Assembleia que estamos abertos a ouvir propostas técnicas viáveis, né? Propostas que efetivamente possam ser aplicadas no sentido de equacionamento de dívida. Nosso entendimento, primeiro, temos uma dívida e o Estado não pode ficar eternamente de pendurado em liminar. A nosso ver, não é assim que se equaciona uma dívida. E, assim, a partir do momento que temos o entendimento que é necessário pagar, qual é a forma, a nosso ver, qual é a melhor forma para que a gente volte a pagar? Através do novo regime de recuperação fiscal, Paulo. Muito bem, estamos acompanhando o secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais, Gustavo Barbosa, que lembrou a dívida de quase 150 bilhões de reais do Estado com a União e com instituições financeiras que têm a União como garantidora. A gente vai para o intervalo e volta já já.